Chegamos à nova geração que está se formando, a nova geração de constelação familiar, que está cada vez mais ocupando espaços, cada vez mais vitoriosas. E nós tivemos uma vitória e nós temos que bater palmas, palmas, porque você que está aqui, se não faz parte disso, vai começar a fazer. E eu quero te dar as boas-vindas. Eu sei que algumas pessoas aqui sequer sabem quem eu sou. Eu poderia começar lá em 2006, quando eu ouvi a primeira vez o Bert Hellinger, né? Ouvi sobre Bert Hellinger, eu era muito nova, mas eu tinha muitos problemas, muitas questões. E foram essas questões que fizeram com que eu quase 20 anos estivesse aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é um dia especial e talvez decisivo na sua jornada. O meu nome é Fátima Aguiar da Silva. Eu sou filha de Jurema Aguiar e Hamilton José da Silva. E nos próximos minutos nós vamos conversar sobre como que essa abordagem tão maravilhosa e especial que a constelação familiar está transformando a vida das pessoas, mas mais que isso, se tornando uma profissão do futuro, mas não uma profissão qualquer. Ela é uma profissão com propósito e transformação. E eu te digo mais: nós demos um passo há uma semana atrás que está virando completamente o jogo para a nossa profissão. E eu vou te mostrar também como você pode fazer parte dessa nova geração de profissionais que está se formando. Porque durante muito tempo a constelação não foi respeitada, mas há uma semana atrás nós recebemos o aval, os parabéns, mesmo com tantas pessoas lutando contra. Nós estamos aqui para ajudar e transformar o mundo. Não são só pessoas, é o mundo à nossa volta, as dores à nossa volta. Nós estamos aqui para gerar transformação. Transformação que ninguém faz. E eu também, eu vou me apresentar para vocês. Eu quero te avisar que em algum momento dessa experiência nós vamos abrir as inscrições para uma oportunidade na formação em pós-graduação reconhecida pelo MEC de constelação familiar. É uma pós-graduação em constelação familiar da Universidade Anhanguera que tem reconhecimento do MEC. Graças a todos os nossos esforços do Instituto Constela Amor, conseguimos registrar essa pós-graduação e validar todo o conceito teórico, todo o conceito profissional. E agora eu vou compartilhar com você. Claro, né, gente? Eu fiz uma preparação maravilhosa para vocês. E nós vamos compartilhar aqui uma delícia, essa delícia de slide. E olha, qualquer coisa, você faz parte disso. Mas eu quero que antes você descubra aqui como que a nova geração está se formando em constelação familiar e como você pode fazer parte disso. Como que você pode atuar, como que você pode transformar. Eu quero que você saiba que eu tenho um cronograma aqui que é perfeito, porque no final você vai entender por que que você está aqui e nós vamos fazer um passo a passo. Você vai dar três passos, são 12, mas você vai dar três passos para a sua transformação. Então eu quero te convidar a mergulhar de verdade aqui nessa experiência. Hoje é sobre você, é sobre o seu honrar. É sobre honrar esse chamado que te trouxe aqui, tá até aqui, né? Então, hoje nós vamos falar sobre essa profissão, mas com sentido, da nova geração que está se formando em constelação familiar e como que você vai transformar tudo isso. Mas quem é Fátima, né? Fátima Aguiar. Por um tempo eu fui buscar a etimologia do meu sobrenome, Aguiar, aquele que guia, aquele que leva, aquele que transforma. E você talvez não me conheça, talvez você me conheça, talvez você já seja meu aluno em algum dos meus cursos. Para quem sabe, eu dou formações há quase 10.
oito anos já são 8 anos. Já formei mais de 3.000 alunos, mas eu queria mais. E eu sabia que um dia a constelação familiar, ela seria reconhecida pelo Brasil como uma profissão e ela nunca mais seria violentada por pessoas que não conhecem e não sabem o poder que essa habilidade, que essa abordagem, que essa profissão tem. Mas eu vim lá de trás, quando a constelação era humilhada, era rejeitada, era excluída. E quem está aqui também percebe isso de alguma forma. Então, em 2006 foi a primeira vez que eu ouvi falar de Bert Hellinger. Em 2008 foi a primeira vez que eu fiz a minha primeira formação com uma alemã que vinha para o Brasil. E desde então eu não parei. E eu não parei, sabe por quê? Porque eu decidi que eu faria com que as pessoas soubessem tudo aquilo que evitou a minha dor. Você não me conhece, mas eu fui dada 4 vezes. Eu fui dada aos 4 anos, aos 8 anos e aos 12 anos pela minha mãe. Ela me dava e me buscava, me dava e me buscava. Aos 12 anos eu falei, eu não volto mais. E aí eu decidi, eu preferi ficar numa família que não era minha, e eu não entendia por quê. É porque eu estava rejeitando pela primeira vez a dor de não ser amada, a dor de ter um amor dependente emocional. Foi isso tudo que fez com que eu estivesse até aqui. Eu passei por mais de 8 formações completas. Quando eu digo formações completas, são formações de mais de um ano em terapia sistêmica e constelação familiar. Eu tive a possibilidade de ser constelada por Bert Hellinger no dia 6 de outubro de 2017, em Bad Reichenhall, a última aparição dele ao vivo. E isso é algo que eu compartilho com os meus alunos, inclusive dentro do campo. Então, nessa imersão de 10 dias, foi a última aparição dele. Ele pediu para que as pessoas levantassem a mão, né? E eu levantei a minha mão e eu falei. Ele perguntou assim: quem tem problemas? E eu pergunto aqui: quem tem problema? E eu levantei com toda a convicção. E ele tinha pedido um amigo para escolher. E esse amigo me escolheu e é por isso que a gente está aqui hoje. Quando eu voltei, eu tinha mais de 30 pessoas esperando para eu abrir a minha primeira formação. Então, nisso, nós nos tornamos líderes. Em 2019, começou a Covid, nós já tínhamos formado vários terapeutas, inclusive nós vamos falar, não só terapeutas, mas profissionais que cresceram e se transformaram. Eu vou apresentar uns para vocês, talvez vocês não conheçam, talvez vocês já estejam cansados de ver, porque eles estão fazendo história no digital e na vida. E agora é a tua vez. Então, vamos lá? Eu preciso falar para vocês da nova realidade em constelação familiar. Nós, nos últimos anos, vimos uma explosão de buscas por terapias, terapias integrativas, terapias sistêmicas, cursos, movimentos de transformação pessoal e profissional. Mas quem está aqui não quer só trabalhar por dinheiro. Quer dinheiro sim, porque dinheiro é importante, porque é essa a sua moeda de troca e dinheiro é trabalho congelado. Se você tem dinheiro, você conseguiu congelar o seu trabalho em algum lugar para poder usar depois. Mas você também quer sentir propósito na sua vida, quer sentir que o que você faz diferença. E é nesse movimento que a constelação familiar ganhou um espaço gigantesco e ela passou ali dos consultórios para as empresas, escolas, tribunais, e hoje ela é reconhecida como uma ferramenta poderosa de cura. E é sobre isso que a gente vai falar. Agora, no dia 7 de maio, o Senado Federal ele arquivou um processo de exclusão da constelação familiar do Pix. Sabe o que é Pix? Não é o Pix PX, não, é PX, não, é o PICS. Práticas integrativas do SUS. Eu tenho alunas que fizeram a formação comigo, que participam de eventos de transformação dentro das suas cidades. Então, essas práticas integrativas, elas são práticas que beneficiam pessoas, cidades, movimentos.
E foi através dela que a constelação ela ganhou espaço, mas também foi um alvo. Foi ali que ela foi alvo. E no dia 7, finalmente o Senado Federal, ele entendeu que não fazia o menor sentido. Então a lei está a nosso favor. Além dessa lei, nós temos o projeto de lei 4.887 de 2020, que está para votação e que vai fazer com que a constelação seja uma profissão reconhecida dentro do ordenamento jurídico. Eu não sei se você sabe, mas tem várias profissões que não têm regulamentação. Tem várias profissões, como por exemplo, coach é uma profissão, mas ela talvez ela não tem toda a regulamentação. Psicólogo tem uma regulamentação. Por isso que causa tanto transtorno, né? A gente tem ali o Conselho Nacional de Psicologia, que é o CNP, que ele diz que a constelação não é, na verdade, ele diz que ela não é psicologia, ele está certíssimo. Mas é claro que, como toda a história da psicologia, tem aquela rixa entre o lacaniano, o existencialista, o freudiano. Então, ele já tem esses históricos, né, de rixa. Então, eles vão brigar contra aquelas pessoas que não são aquilo que eles pregam. Isso é uma parte da história. Mas nós temos uma ótima notícia que a constelação ela não é regida pelo CNP. Ela é regida pelo governo, ela é regida, na verdade, hoje por nada, mas ela em breve, pelo projeto de lei 4.887, ela será uma lei exclusiva e muito em breve, pronta para votação. E aí, o que que a gente pensa assim? Você já fez um curso de constelação familiar? Você já fez um curso? Eu fiz vários, gente. Fiz vários, fiz milhares. Eu viajei, fui para a Alemanha, fui para a Espanha, fui para o México, estou em Portugal. Então, é uma vida dedicada a isso. Mas o que que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que isso vai passar. Nós precisamos entender que dentro dessa profissão com sentido, a regulamentação vai chegar. E mais que isso, nós vamos trabalhar sistemicamente hoje para que cada um de vocês entenda o seu lugar na sua vida e na sua profissão. Então é importante que você saiba que aquilo que foi feito até hoje só nos trouxe até aqui. E você sabe o que é mais incrível? É que a demanda por profissionais qualificados só tende a crescer e está crescendo. Nós temos quatro alunos que, após entrarem na pós-graduação em constelação familiar, estão em grandes empresas. Na semana passada, eu dei uma palestra, por um contrato sigiloso, eu não posso revelar o nome, mas nós temos uma palestra numa das maiores multinacionais do país, com o uso de constelação familiar empresarial. Então, quando nós chegamos a esse lugar, quando nós reconhecemos esse lugar, quando nós estamos aqui, nós entendemos que esse projeto de lei ele só vem para abarcar as pessoas que estão preparadas de forma profunda, ética e com autoridade. E essa é a brecha que se abriu. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. É sobre esse encontro em que o Ministério da Educação validou o projeto de pós-graduação em constelação familiar. Então, hoje nós temos uma pós-graduação em constelação familiar reconhecida pelo MEC e nós temos a maior universidade do país com parceria com o Instituto Constelamento. Hoje, a nova realidade é regulamentação, a nova realidade é acadêmica, a nova realidade são leis e não mais aqueles cursos que a gente fazia, que eu fiz também. Eu entendo isso, eu fiz isso também. E quando nós entendemos que nos últimos anos nós buscamos tudo que a gente podia para se curar. Eu tenho certeza que você fez tudo que você podia, porque se você está aqui hoje, você busca um movimento de transformação pessoal, profissional e validação e confirmação de que o que você está fazendo é o caminho certo. Eu também estive em busca de algo mais. Eu já me perguntei, será que é mesmo isso? Será que isso vai dar certo? Será que a minha vida pode ter um propósito maior? E foi nesse momento que a constelação entrou no meu caminho. Vou contar um pouquinho de você, para vocês, né? Vou contar aqui, né? Quando eu comecei,
eu sabia que tinha algo mais, eu sabia que eu podia me transformar e que havia uma missão e eu encontrei uma formação. Eu me formei com Peter Spelter, que já faleceu, eu me formei com Bert Hellinger, mas eu sabia no meu fundo, no fundo do meu coração, que a constelação ela um dia seria reconhecida e isso me deu base acadêmica, prática e real que mudou a minha vida. Hoje, olhando para trás, eu entendo que eu não apenas encontrei o meu propósito, mas eu construí uma nova profissão e que ela está prestes a ser a maior transformação do mercado. Então, hoje, nós temos que buscar aquilo que tem estrutura. Por muito tempo, nós buscamos aquilo que não tem validade. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Tudo bem para vocês se eu falar um pouquinho sobre isso? A gente vai falar umas coisas aqui que podem ser um pouco doloridas, mas eu acho que eu também passei por isso. Eu também fui para lugares nos últimos anos que eu sei, hoje, quando eu vejo, foi um conjunto de coisas. Elas valeram? Valeram. Tiveram um efeito de autoconhecimento? Tiveram. Mas elas não tiveram tanto efeito profissional. Elas tiveram mais efeitos de autoconhecimento, de autocura. Então, com a explosão de buscas das terapias integrativas, a constelação familiar ela ganhou esse espaço gigantesco e a demanda por profissionais qualificados vieram crescendo rapidamente. A prova disso é que, em 2018, a gente tinha 4 formações online. Uma delas era minha. E eu formava mais pessoas online, inclusive a gente vai falar sobre isso mais à frente, que hoje vocês conhecem alguns, do que muitos institutos. Tínhamos eu, Selma, a Hellinger Schule, que não, assim, School, né, que tinha um valor que era quase impossível para a maioria dos brasileiros, e nós tínhamos um outro curso que era um curso que até hoje é um motivo de piada dentro do mercado pela forma que ele é feito, porque ele não tem nenhum contato humano, é, é uma coisa muito. Ele é bom para iniciante, mas não para quem quer algo profundo e transformador. Então eu já fui em busca de algo mais. Gente, eu lembro, tem uma história, né? Eu vou falar da minha epifania pessoal. Eu já estive em busca de algo mais, né? Após ser dada 3 vezes pela minha mãe, após ter desconfiança de que meu pai não era meu pai, após ter sofrido abusos emocionais, eu olhava para as pessoas, para as famílias. Eu lembro uma época eu dando panfleto na rua. Eu lembro de olhar uma família inteira saindo de uma churrascaria no domingo e eu falo assim, por que que eu não posso ter isso? Por que que eu tô vendo? E não era inveja, era questionamento. O que acontece comigo que eu vejo um homem e uma mulher saírem com as suas famílias e nisso vinham outras pessoas falando assim: Ah, poxa, você pagou tudo, eu queria pagar. E eu pensar assim: o que acontece com aquela família que não acontece comigo? Porque eu sou esse lado da moeda. Você já se perguntou por que que você é o lado da moeda que você não quer? Ou por que que você quer o outro lado, mas está acontecendo exatamente o oposto com você? Essa resposta a gente tem. Hoje eu tenho, depois de muito buscar. Então, eu já estive em busca de algo mais. Eu lembro de um momento, logo após eu ter vivenciado isso, que é a história do tal do colchão, que eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido essa história. Mas uma amiga minha de infância me lembrou. Teve um momento, logo depois eu estava distribuindo panfletos em frente a uma churrascaria, e isso não tem nada de errado. Eu queria aumentar a minha renda. Eu trabalhava de segunda a sexta no escritório, como recepcionista, e dali eu fui, mesmo com faculdade, eu tinha faculdade de comunicação. Eu não conseguia bons empregos. Eu não entendia por que que eu tinha que panfletar, por que que eu tinha que ser recepcionista. Quando eu mandava meu currículo, ninguém via. Isso não fazia o menor sentido para mim. E quando eu sentava no um a um, as pessoas diziam: Nossa, seu currículo é ótimo. Eu falava inglês. As minhas amigas questionavam: Você, formada, você, porque eu estudava de manhã e pagava minha faculdade, você é formada, você fez curso de inglês porque eu ganhei bolsa aos 16 anos, porque eu era muito esforçada. Você não consegue um bom emprego, tem algo de errado aí. Eu lembro das minhas amigas questionarem: Como que você não tem emprego?
Como que você só consegue emprego de recepcionista? Nada contra, gente. É, como que eu era panfletar? Que lugar é esse? E aí eu fui para casa de uma colega de escola, uma amiga de escola, a gente tinha 12 anos, e eu não tinha colchão. Eu não tinha colchão e eu lembro da gente saindo por algum motivo do prédio, e aí naquele momento a minha amiga falou assim: Fátima, tem um colchão aqui. Ela foi lá no porteiro perguntar, ela falou: Ah, deixaram aí, foi daqui do prédio. E aí a gente carregou o colchão do lixo. Botamos álcool, botamos no sol, de frente e de costas. Então, sim, essa pessoa que hoje está aqui em Portugal, que já viajou o mundo, que já deu formação em vários países, pegou um colchão do lixo. E foi a constelação familiar que me transformou. Foi através dessa falta, né? Dessa diferença. Deixa eu tirar isso daqui, que acho que vocês estão vendo uma coisa que não é pra ver, né? Vocês estão vendo a telinha? Então, essa pessoa que vos fala, ela pegou um colchão do lixo. E foi através da constelação familiar que eu entendi que eu não precisava mais viver a história dos meus antepassados. Eu podia criar a minha realidade sistêmica. Eu podia viver a minha vida. Eu podia, como essa árvore aqui, ó, olhar para tudo que eu honrei inconscientemente e deixar com eles e seguir a minha vida. Mas, como muitos de vocês, eu encontrei erros na profissão. E aí você vai dizer assim: ah, mas não tem nada errado, é o que é. Não é bem assim. Tem uma frase de Peter Spelter, que era o maior constelador que o Brasil já viu e que eu estudei com ele mais de 6 anos. Eu fiz com ele a formação dele mais de 3 vezes, porque era mais barato, né, gente? Quando deu pro Bert, eu fui lá. E ele dizia assim: a ordem já está pronta, a ordem já está feita. O problema do Brasil é que as pessoas tentando economizar perdem qualidade. Só depois eu entendi. E o retrato é uma Shopee da vida. Tem coisa boa? Tem, mas quantas vezes você comprou coisa e devolveu? Quantas vezes você investiu ali achando que ia mudar a sua casa e não era tão bom assim? Mas quantas vezes deu certo? Então é quase uma aposta. Ele dizia que a ordem ela já existe. Então muitas vezes a gente aposta e não tem qualidade. E quando que a gente fez isso? Cursos rápidos e sem profundidade. Eu já estive numa imersão de final de semana. Caríssimos. Foi boa? Foi, mas foi boa para minha profissão? Não, foi boa para o meu conhecimento pessoal. Para isso, eu poderia ter passado por um processo terapêutico, quando eu analiso, de talvez 4 ou 5 meses, com muito mais capacidade analítica. Mas por quê? Porque é um evento, eu estou disposta, estou aberta, eu vou lá, e faz um evento, toca uma música, grita, e aí eu podia ter feito isso em outros lugares. Então, muitos desses cursos rápidos, eles têm uma organização. Eu lembro de um curso rápido que eu participei e eles tinham uma coisa excelente, que era a mesma música quando estava na hora de entrar. Toda vez que eu ouvia a música, eu lembrava do curso. Ou seja, ancorava. Nós vimos aqui Virgínia aparecendo com uma caneca rosa, com uma camisa da filha, fingindo que ela é inocente. De inocente não tem nada. Vimos agora o documentário da Anitta, né, a Larissa. Quem conhece a história dela de marketing sabe que aquilo tem algo por trás, quer mostrar que ela não é aquela pessoa. É criar dúvida dela. Isso faz parte do marketing, mas quem é de verdade, quem é sistêmico, quer mais, quer profundidade. Quantas vezes vocês fizeram imersão de final de semana prometendo habilidade e no final ninguém tinha coragem de atender? Tornou você um viciado em cursos que te deixam inseguros. Então você tem que ir para o próximo curso, para o próximo curso que oferece o próximo curso, que oferece o próximo curso. E quando que você vai atender? E quando que você vai se colocar?
Sabe por que que eu tive confiança para dar minha formação? Porque Bert Hellinger disse que eu podia. Porque ele falou, vai, leve isso com você. Dentro da constelação em que ele fez, em que ele compartilhou o conhecimento dele, ele disse, vai e leve isso com você. A gente tinha um fone traduzia. E eu não, eu, na hora foi tanta emoção, tanta profundidade, que eu não tinha noção da magnitude que me trouxe até aqui. Quando eu cheguei no Brasil, tinham ali mais de 30 pessoas querendo fazer a formação comigo. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós transformamos isso, eu quero perguntar a você: você está aqui para ser mais um qualquer ou porque você realmente consegue ver na sua vida propósito? Porque você realmente consegue ver que um curso rápido, um curso sem profundidade, ele não vai valer quando o Senado aprovar a lei. Uma imersão de final de semana, ela vai transformar você pra caramba, mas ela não vai transformar a tua vida profissional, porque ela não vai te dar respaldo, porque ela não vai te dar estrutura, porque ela não vai te dar teorias, porque ela não vai te dar processo. Seu vício em cursos que te deixam inseguros, eles não vão transformar a tua vida. Mas conquistar a verdade de cura real dentro do novo cenário brasileiro, ela já tem a aprovação. Nós hoje já estamos aprovados pelo Ministério da Educação. E não é um curso de final de semana. Se você está procurando um curso de final de semana, um curso sem respaldo, um curso sem aplicação prática, que hoje nós tivemos às 7 horas da manhã, normalmente às terças, mas nós tivemos, tem os horários, a terça, é. Então, se você está procurando isso, você não vai encontrar aqui. Porque a gente quer cura real, a gente quer transformar as vidas das pessoas e a gente quer validar o nosso registro pelo MEC. E agora eu vou falar para vocês como funciona a pós-graduação e já já nós vamos passar por 3 passos, mas antes eu quero que você entenda. A pós-graduação ela tem um acesso a uma área de membros exclusiva da Universidade Anhanguera. Sabe o que eu ouvi aqui? Eu ouvi, como você já ouviu, você já deve ter ouvido, né? Constelação, não é reconhecido, não é científica. Você ouviu isso? Eu ouvi. As pessoas, você começou a estudar constelação porque as pessoas mandavam para você, ah, não é científico. Mandavam isso para você? Para mim mandaram, querendo menosprezar aquilo que mudou a tua vida, querendo menosprezar aquilo que transformou você, querendo menosprezar o teu papel de terapeuta no planeta, como se elas fossem maiores, querendo excluir isso. Então, quando nós, né, que estamos aqui, queremos ver o novo sistema ser transformado, nós podemos e devemos saber que sim, nós temos hoje o respaldo da maior universidade do país, que é a Universidade Anhanguera. Nós temos acesso a uma área de membros exclusiva da Universidade Anhanguera. Não é qualquer uma, não é a Unisquinas, como meu sócio dizia. Eu tenho um sócio e ele hoje ele está abrindo a universidade dele e mesmo assim a gente está com a pós-graduação na Anhanguera. Ele fala, chega de Unisquina, vamos para Anhanguera. E foi ali que a gente abriu. Você pode estudar 100% online no seu ritmo, mas não se engane, nós temos aulas ao vivo. Temos 2 encontros ao vivo por mês que ficam gravados. Está aqui gravados? Não, eles ficam gravados. E a gente manda para você num grupo exclusivo da turma. Hoje as pessoas já estão com o grupo do livro, já estão construindo transformações, já estão construindo grupos de constelação familiar. A nossa certificação ela é reconhecida pelo MEC. Você tem acesso a essa área de membros por 2 anos. E a gente conta agora com uma nova área de apoio. O que que a gente percebeu? Como eu dou formação há muito tempo, uns alunos entraram na pós-graduação e falaram assim: eu sinto falta de ter um lugar para estudar só constelação, da estrutura inteira. E aí a gente abriu uma área de membros de suporte para essas pessoas, exclusiva com essa formação que mudou a vida de várias pessoas. Vocês querem saber? Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem essa pessoa aqui? Nicole Freia.
Ela tem 824 mil seguidores. Ela entrou e eu lembro que ela estava num cantinho e ela falava assim: não tenho problema, não tenho. E eu fui lá buscar, né? Porque quando você está no dia a dia com as pessoas, quando você está ali dentro do trabalho como terapeuta e você vai viver isso, você percebe quem está e quem está precisando de você e quem não consegue falar. E eu insisti. E ela tinha um problema com o pai. E dentro do trabalho comigo, dentro da formação que vocês vão acessar, ela virou e falou assim: eu tenho um problema com meu pai. E a gente constelou. No dia seguinte, ela terminou uma relação tóxica de 2 anos com uma pessoa, saiu e voltou para casa dos pais por 2 semanas também. Ela precisava se reconciliar com o pai dela. E ela saiu, voltou, fez as pazes com o pai que ela brigava incessantemente. Se transformou na maior referência em feminilidade do país 1 mês depois. Ela entrou em dezembro. Em janeiro, ela voltou para o pai. Ela fez o primeiro lançamento dela, não foi tão bom. Em fevereiro, foi a primeira vez que ela fez R$ 100 mil. É minha aluna. Ela não tinha capacidade de gravar um vídeo. Hoje ela grava vídeos da rotina dela. Aqui temos uma história bem bonita. Eu apresentei o marido dela, conheci o marido dela antes, que é o Felipe, e foi uma história muito linda. O Felipe, ele é lançador do Wendel Carvalho. Então a gente tem uma história muito bonita. São pessoas que constelam constantemente. Nós temos aqui eu, Isabela Moreira, que fez a mesma formação que você vai fazer. Eu não sei se você conhece, mas ela treina, ela é escritora, ela tem estratégias. E aqui, essa aqui é a menina dos olhos, Jaque Germano. Quem gosta de constelação talvez já tenha ouvido falar, já que não conhecia absolutamente nada de constelação. E hoje eu recebo alunos da formação que ela fala assim: eu indico. Então, são pessoas que realmente estão aqui porque sabem que o novo sistema de constelação familiar, ele está pronto, porque nós vamos vencer, já estamos vencendo, e vamos transformar a nossa vida com tudo isso que vem surgindo das leis. Então, a Jaque, que não conhecia nada de constelação, uma pessoa que recomenda aquilo que você vai fazer. A Isabela foi também nossa aluna. A Nicole nunca teria gravado um vídeo se ela não tivesse passado pelo processo de transformação que vocês vão passar. E você pode ser o próximo a mudar a vida de pessoas. Mas sabe por que que eu mostrei essas pessoas aqui? Essa mulher, ela hoje, ela transforma a vida de milhares de pessoas. Essa também. Esse também. Tem um aluno meu, Leandro Granado, que ele descobriu o propósito dele recentemente e assim ele terminou o nosso curso e ele resolveu de fato transformar a vida de pessoas. E essa semana ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim: eu só tenho a agradecer. Ele chegou a 10 mil seguidores no sábado, ele está a 10.900 hoje, em menos de 3 dias, 4 dias. E ele falou assim uma frase para mim que foi: agora vou fazer fofoca aqui, fazer fofoca. Ele falou assim: eu antes eu sabia que eu podia, mas eu acho que no fundo eu não acreditava como eu acredito agora. Agora eu acredito que eu posso transformar a vida de pessoas. E eu tenho esse áudio dele, né? É, qual é o nosso propósito? O que eu quero aqui? Mudar a minha vida e mudar a vida de milhares de pessoas. Talvez não milhares, mas dezenas. Eu quero que as pessoas vejam o que eu vi. Eu quero que você veja o que eu aprendi. Eu quero que você cure o que eu curei. E quanto mais pessoas eu curar, mais pessoas podem curar outras. Porque quem está machucado, machuca o outro. Quem está ferido, fere o outro. E nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no poder de curar e transformar. Então, hoje, são mais de 3 mil alunos, clientes, artistas, cantoras, tudo isso através da cura desse trabalho. Mas agora a gente não está mais num cursinho livre. Agora a gente está com o Ministério da Educação e com a maior universidade do país.
tudo isso ao seu alcance. Mas nada disso é possível se você não fizer esses três passos. Então, é importante que você saiba que hoje você recebe, né, dentro da nossa formação em constelação familiar, da nossa pós-graduação, aulas ao vivo. Você recebe o conteúdo, vou voltar aqui, né? Tem que voltar, né? Senão o pessoal aí me mata, né? O conteúdo 100% online no seu ritmo, a cada 40 dias, 41 dias são liberadas uma nova matéria. Acesso por 2 anos, encontros ao vivo, áreas exclusivas de membro, tudo isso. Hoje, Guilherme, você vai confirmar esse valor mesmo? 24 de 167. E aí você pode acessar aqui. Mas independente disso, eu quero que você participe dos três passos, porque eu tenho certeza que você, ao passar por essa jornada de três passos que a gente vai fazer daqui a pouquinho, você vai entender o teu propósito. Mas eu vou pegar uma água e eu vou deixar vocês aqui, porque eu sei que tem pessoas que já pediram para se inscrever. Então, ó, acesse o QR Code. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha rapidinho, gente. Rapidinho, porque tô morrendo de sede. Sai pegar para mim? Nós vamos falar com vocês. Nós vamos falar com vocês grupo a grupo, para quem quiser participar. Eu sei que teve gente que não sabia disso, né? Pois é, temos essa história aqui. E agora, a gente vai falar sobre os três pilares da nova profissão para a gente continuar e ir para o nosso exercício sistêmico. Então, quais são os nossos pilares, né? Cura e autotransformação. Hoje de manhã, às 7 da manhã, nós tivemos uma dupla e eu ensinei para elas algo que você não encontra nos livros. Eu ensinei como que elas desenvolvem a ressonância mórfica. E o que que é ressonância mórfica? É a minha capacidade de entender o que o outro está sentindo só pelo fato de eu estar em contato com ele. Então, hoje, nossas alunas fizeram um exercício de respiração e uma falou assim: Nossa, eu senti minhas pernas. E a outra disse assim: Eu malhei ontem. Uma disse assim: Nossa, eu senti uma tristeza. E a outra: É, algo difícil está acontecendo. Então, cada uma na sua cidade, cada uma no seu lugar, através da internet. Eu ensino a ressonância mórfica e a capacidade de entender o que que o outro está sentindo dentro da pós-graduação, especialmente nas aulas ao vivo. Então, existe cura, autotransformação e mais. O nosso segundo pilar é uma formação reconhecida e com profissionalização. Hoje nós temos 4 alunos que já fazem parte de empresas de multinacionais, principalmente em áreas de gestão e RH, que estão usando a constelação para transformar ambientes de endomarketing. Sabe o que é endomarketing? Endomarketing é aquela área que cuida do marketing para a empresa. Você tem marketing para a sua empresa, para fora? Então a Coca-Cola ela tem lá o marketing para você assistir na sua casa, mas dentro ela tem como que eu cuido dos meus funcionários? Como que eu faço com que os funcionários produzam? Como que eu faço que o funcionário funcione? Qual é a organização, a ordem das tarefas que faz com que aquela empresa vá mais longe? Então, não tem só marketing externo, não, tem marketing interno, que é o endomarketing. A maioria deles tem trabalhado com RH e endomarketing.
para fazer com que as pessoas lá dentro sejam vistas, as famílias sejam vistas. Ou você acha que você começou, você foi lá, entrou naquele emprego com 18 anos e implicou com um rapaz. Aí, com 25 anos, você implicou com outro rapaz em outra empresa, em outro emprego. Aí, com 32 anos, você brigou com outro rapaz em outra empresa, em outro emprego. Quando você vai ver, você tem brigado com seu irmão a vida inteira e você sequer parou para reparar isso. Mas um profissional habilitado e capaz de compreender essas dinâmicas, ele é capaz de mudar totalmente a dinâmica dentro de uma empresa. Afinal, nós vamos contratar quem? Aquelas pessoas que ressonam com a nossa família. Então, isso é cura, isso é transformação, isso é formação reconhecida e profissionalização. Pessoas que são cada vez mais buscadas pelo LinkedIn, pelas empresas com conhecimentos sistêmicos. E, claro, construção de uma nova carreira e possibilidades. Gente, para que eu vou entrar em mais um curso que não me dá um registro do MEC? Para que eu vou fazer mais um curso que não me dá pós-graduação? Ou para que eu vou me dar mais um curso que não me ensina a perceber o que o outro está sentindo? Para o meu ego? Porque eu quero fugir do meu marido e adoro uma imersão de final de semana só para ficar longe da minha família, porque lá dentro está ruim? Ou é melhor eu transformar minha vida e fazer disso algo bom? Hoje eu convido vocês a fazerem a maior viagem da vida de vocês. Estão prontos? Podemos fazer? Podemos transformar? Eu quero trazer para vocês 3 exercícios sistêmicos e para isso eu gostaria que vocês marcassem 3 pontos no chão diante de vocês. Como que é isso? Você vai olhar para o chão. Olha para o chão aí, lado direito ou esquerdo, não tem problema. Eu vou te conduzir por uma pequena viagem interna. E eu quero que você não precisa de fato pisar ali. Quem quiser ficar de pé, tem gente que vai com tudo. Fica de pé e vai andar 1, 2, 3. Tem gente que não. Tem gente que vai pensar, não vou levantar, não. Essa moça não está me vendo, então não vou levantar. Então eu quero que você pode fazer de olho fechado ou aberto, mas respira profundamente. Eu vou te guiar por 3 passos que vão mudar a sua relação com o seu futuro pessoal e profissional. O primeiro passo é o chamado interior. Para quem não conhece, quem viu Harry Potter, lembra quando ele estava na casa do tio e ele recebe uma carta? Para quem viu O Senhor dos Anéis e lembra que o Frodo é convidado pelo tio a levar algo especial? Para quem viu ali outros filmes como Joy, por exemplo, que tinha dificuldade financeira, né? A mãe com aquela doença, e é convidado a buscar uma transformação porque ela não tinha tempo de arrumar. E eu quero que você dê o seu primeiro passo em relação o seu chamado interior. Mas antes eu quero que você imagine a vida que você leva hoje. Visualize o que te pesa. Você é doida para descansar nesse ônibus. Você é doida para resolver a sua vida, com tanta coisa para fazer. Você querendo buscar um fio de esperança, mas se desconecta, se frustra ali. O chamado, ele é sutil, ele não grita. Existe uma voz que sussurra dentro de você que quer algo mais, mas você nem quer reconhecer, né? Nunca deu certo antes. Então, eu quero que você imagine você em toda a sua vida e que você entre em contato com o seu chamado interior. Ele é bem sutil. Entre em contato com ele. O que te trouxe até aqui e que você não conta pra ninguém. Você querer olhar pela janela e querer ver outra vista.
Quantas vezes a vida te disse não? Agora eu vou te fazer um convite. Percebe onde está esse não? Do lado direito ou esquerdo? No pé, na cabeça, no braço, na boca, na garganta? E pela primeira vez você vai conversar com esse não e vai dizer assim: eu ouço você. Você está aí há muito tempo como um velho amigo, nessa garganta, como se fosse um velho amigo que você quer excluir, né? Põe a mão aí onde ele está, se você puder, e diga esse não. Às vezes a vida diz assim: você não, todo mundo menos você, né? Hoje você vai dizer para esse guardião do seu emaranhado emocional: eu vejo você. Por muito tempo eu te dei ouvidos. Por muito tempo eu fui leal. E talvez eu tenha algo um pouco mais realizador para mim. Então, agora que eu vi você, você pode descansar. Diga a ele: agora você pode descansar. Eu vi você. E imagina essa pessoa, esse sentimento, essa sensação descendo até o chão e fechando os olhos. E diante de você, o seu próximo passo, que é a travessia da coragem. Agora que o não já descansou, será que você pode dizer sim? Dê o segundo passo. Eu quero que você se veja, se perceba entrando na sua nova jornada, mesmo com medo, mesmo sem todas as certezas, mesmo sem amparo. Sabe por quê? Crescer não tem amparo, transformando a sua vida por um novo conhecimento, novos mestres, novos caminhos. O velho já ocupou espaço. Às vezes o trem já passou da plataforma e você ainda está esperando o velho trem. Se vira para outro lado. Entra no trem que está passando na tua vida e tenha coragem. Tenha coragem. Imagina agora um novo trem passando na sua vida. Esse é o trem de número 3, transformação e missão. Entra nele. Se veja atuando plenamente, transformando vidas, impactando famílias, construindo uma carreira sólida, leve, cheia de sentido. Veja-se colhendo o reconhecimento, a alegria, a realização que você sempre buscou. Jesus tinha um cálice de carpinteiro e ele bebia realizado, porque ele honrava o chamado dele. Mas ele já pagou o preço, você não precisa mais. Você não vai curar apenas a sua vida, você cura todas as gerações. A sua escolha, ela começa agora. E você deixa esse trem andar, deixa esse trem andar. E percebe o que facilita a tua vida, como é que as coisas vão mudando, como ficam suas articulações, seu corpo, como seu coração finalmente pode dizer sim.
ao invés daquele não, ocupado por lealdades invisíveis. Deixa esse trem te levar. É um trem bonito, é um trem cheiroso, é um trem curado. E o destino dele é a tua felicidade, é a tua transformação. E se o seu coração disse sim, eu te espero na nossa pós-graduação em constelação familiar e nós vamos juntos construir o seu novo caminho. As inscrições estão abertas, nós vamos mandar o link aqui e no grupo para que você faça parte dessa nova geração, que você viva de propósito. Então agora eu quero convidar vocês a fazerem perguntas e eu quero falar para vocês algumas dúvidas que são muito comuns. Nós temos práticas dentro da nossa formação. Nós tivemos uma prática de hidroconstelação, que nós tivemos uma pessoa que estava lá pela primeira vez, ela falou assim: eu nunca achei que eu fosse capaz. Aqui, além de eu ter conseguido constelar, eu sei que eu sou capaz. E essa vai ser você. Essa vai ser você transformando. Nós temos aulas ao vivo, nós temos aula na plataforma da Anhanguera, nós temos. Eu vou fazer o seguinte, tá? Quem entrar aqui hoje com essa promoção vai receber 2 meses do Clube da Constelação, que são aulas ao vivo comigo toda segunda-feira às 20 horas, tá? A Valquíria está perguntando quantas parcelas. São 24 parcelas de 167. Então, quem entrar hoje, Guilherme, vai ter que ir lá me perturbar porque eu tenho que botar manual, né? Que senão a plataforma me cobra. Vai receber o Clube da Constelação. Quem já trabalha com outras famílias, com né? Quem já trabalha com outras terapias consegue integrar a constelação? Falei disso hoje, Ana. Falei disso hoje. Falei de uma aluna que faz radiestesia. E aí ela tem o sim ou não. Aí ela para, se for sim, ela faz assim. Se for não, ela faz assim. Mas ela é radiestesia, ela já está com pêndulo há muito tempo. Bert Hellinger, que é o criador, né, da constelação familiar. Ai, mas não era ele. É ele sim. Quando você entende o fundamento da constelação familiar, você sabe que é ele. Ah, mas era a teia fulano de tal. Não, a teia ensinou a ele a possibilidade de entrar e sair do campo. Mas ele criou as 3 leis e o fundamento maior, que é a lei magna, que faz com que isso funcione, que eu explico dentro da formação, da pós-graduação. Então, eu brinco assim, tá? A Ana falou assim, a Ana, né, Ana Carolina. Quem trabalha com outras terapias consegue integrar? O Bert, ele falou falou uma frase, foi uma sequência de frases no dia 6 de outubro, quando eu fui constelada. Ele falou o seguinte: as constelações receberam vida própria. Então, cada um vai integrar o seu trabalho. Então, sim. Sabe um trabalho que eu fazia com umas astrólogas muito legais, que a gente pegava, juntava as astrólogas? Agora eu não tenho mais tempo, gente. Eu estou em Portugal, vou para a Espanha dar um curso. Então, as coisas. Eu estou muito atarefada, mas a gente tinha o astro constelar, e depois virou astrolunar. A gente fazia a constelação dos astros. Cada uma, assim, uma era Vênus, outra era Marte. Tem até uma aluna minha querendo fazer. Eu falei para ela que se ela quiser fazer, eu ajudo ela lá. Então, assim, você consegue integrar. Nós temos pessoas que hoje tem gente que faz constelação tarô, aí eu já não entendo nada, não posso ajudar. Tem médicos que usam a constelação familiar para curar vidas. Tem uma história muito bonita do Bert e da Sophie, que o Bert ele sofreu um acidente de carro e ficou alguns meses, pouco antes desse evento, ele ficou alguns meses depois ele começou a andar de bengala, né? E eles estavam dando um remédio para ele. A Sophie com ele eles usaram constelação familiar para saber se o remédio estava certo, o remédio estava errado. E aí testaram outros e aí ela falou, aí testaram lá com constelação, falaram esse. Aí o médico não queria testar, eles procuraram um médico da família, e aí esse médico passou a dar esse remédio, aí o Bert voltou. Foi graças a essa dinâmica
que eles arriscaram fazer, que hoje nós trabalhamos aqui com Bert Hellinger, tá? Então vamos lá. O curso é um ensino superior, serve como faculdade. Esse curso ele é uma pós-graduação, ele é para quem tem graduação. Mas quem não tem pós-graduação pode fazer a nossa formação. Tem que ter graduação, me formo no próximo semestre em psicologia. Então, você já pode organizar, porque a gente exige que você seja graduada. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode fazer a formação, tá? Quando você faz a formação, a gente ajuda você a entrar na pós-graduação. É, o MEC, ele exige que seja graduado, tá? Ele exige. Então, não tem como a gente mudar a lei, né? Fazer uma coisa aleatória, nós respeitamos muito isso, então é importante, tá? Já pode iniciar? Pode iniciar. Assim que se formar, já envia o documento? Isso não é possível. Teve uma pessoa, isso é muito boa pergunta, inclusive. Ah, estou para me formar. Se forma antes, volta para cá e entra. Eu poderia dizer assim, já pode. O MEC não permite. Fátima, mas uma pós-graduação disse que pode. Não pode. Está na lei. Nós respeitamos a lei porque a lei significa o quê? Ordem. Então, eu poderia ter, eu sei que as pessoas fazem, não entra, depois você não entra matriculado na pós-graduação, você entra matriculado num curso, e aí depois eles vão fazer você pagar as parcelas daqui até aqui, e depois te matricula numa pós-graduação, quando você tiver o documento. Aqui a gente não trabalha com gambiarra. Por quê? Se a gente trabalhar com gambiarra, o que que vai acontecer com a gente? Nossa vida vai virar uma gambiarra. Então, não, se forma. Precisa se formar antes. Sobre a lei que você mencionou que foi arquivada, existe risco de limitação na atuação profissional depois disso? Todas as profissões, elas estão sujeitas à lei, mas isso foi uma grande vitória e nós temos uma lei de aprovação. Quando a gente vai olhar para o jurídico, nós precisamos olhar qual é o ordenamento jurídico que está atuando. Nós precisamos entender que o legislador, ele vai fazer a lei de duas formas, olhando para a população, ou olhando para ele mesmo, né? Olhando para ele mesmo quando ele tem 15º salário, né? Olhando para os outros é quando ele verifica algo que é um problema. Mas se algo é um problema, muitas vezes vai chegar de uma pessoa para ele. Então tem que chegar várias vezes ou de alguém influente. Então pode ser que um Conselho Nacional de Psicologia queira embargar, sempre vai ter. Sempre vai ter. É, quando nós olhamos a OAB, ela pode questionar os médicos? Não, não pode. O CNPJ, o CNP, Conselho Nacional de Psicologia, ele pode embargar a constelação familiar? Não, não pode. Seria mesmo que o CRP querer mandar nos advogados e a OAB querer mandar nos médicos. A constelação não é regida pela psicologia, mas todos nós estamos sujeitos à lei. O que nós vemos hoje é um abarcamento do ordenado jurídico onde a constelação é válida. Inclusive, o meu amigo Sam Stort, que é um juiz federal que ele já, né, trabalha com constelação e direito sistêmico há muito tempo, só tem melhorado, só tem aumentado. Então, a gente vai fazer. Sempre vai ter gente contra, até sua família, né? Isso faz parte. Mas hoje, quando a gente tem essa lei visando organizar, isso é muito importante de ficar de olho, tá? Como é que a gente faz no Ministério do Trabalho um registro de profissão? É assim, você tem que pegar o seu certificado, e aí ele tem que ser um certificado válido e reconhecido. Você tem que ir no Ministério do Trabalho com a sua carteira de trabalho, e aí você tem que provar ali, talvez você tem que provar que fez estágio, provar que você já trabalha com isso. Quanto antes você entrar, melhor, porque aí você consegue provar que você já tem trabalhado com isso. Como? Com seus clientes, você pode pedir para eles assinarem um termo recibo dizendo que você trabalhou para eles. Depois você junta todos eles, e aí o dia que isso for aprovado, você pega a sua certificação da pós-graduação, você pega esses certificados desses alunos, eu já estou até dando spoiler demais, que eu dou lá na pós-graduação, e junta isso tudo e leva no ministério com a sua carteira de trabalho, eles vão abrir a sua carteira de trabalho e vão
carimbar ali que você é constelador familiar. É assim que acontece em diversas profissões, secretariado, todas elas, tá? É assim que funciona dentro do Ministério do Trabalho, para quem não conhece, tá bom? Então você tem que. Quem aqui já registrou profissão na carteira de trabalho? Eu falo isso porque eu fiz publicidade e propaganda quando eu era mais nova, e aí eu tenho ela registrada. Eu tenho de astrologia, que eu estudei astrologia por 11 anos, e aí você tem que fazer uma prova, fui registrada. Eu tenho de SRTE, de secretária, tudo isso registrado na minha carteira profissional do Ministério do Trabalho. Estou doida para botar ali, constelação familiar, e estamos lutando para isso. Um dia, eu e todos vocês teremos lá. Abre a carteira de trabalho e tá lá. Constelador familiar, tá? Vamos lá. Já se inscreveu, Maria? Bem-vinda. Olha que coisa bonita. Quanto tempo é a pós-graduação? A pós-graduação, aí você pode fazer em até um ano, mas a gente deixa você com acesso por 2 anos e agora você tem acesso à nossa área de membros exclusiva, tá? Vamos lá, mais pergunta. É justamente o âmbito que quero atuar. Sou formada em Direito e quero levar a constelação para conciliações. Penso na área da educação desde a infância. Tem essa abertura? A gente fala bastante sobre isso. Inclusive, inclusive quando as pessoas vêm, a gente fala da diferença, é, como que é a lei dos homens e a ordem sistêmica. Muitos cursos de direito sistêmico não falam isso. Então, por exemplo, a lei dos homens, o que que ela prevê? Que quando um morre, né, tem o pai e a mãe, aí eles morrem, aí os filhos querem o quê? A herança, parte da herança daquele morreu. A lei dá a eles esse direito. Mas pela vida, pela história, pela constelação familiar, é mais saudável se o filho deixar aquilo com a mãe, porque ele consegue ir para a vida. O que que nós observamos, por exemplo? Nós observamos que aquele filho que fica esperando o pai e a mãe morrer não prospera. Então, nós trabalhamos com isso. Questões de herança, questões de jurídicas. Eu tive uma aluna, Ana, eu tive uma aluna, e ela fez o nosso curso, e aí o marido dela falou assim, você vai ter que arrumar outra profissão, porque ela era especialista em divórcio. Ela começou a juntar todo mundo. E aí foi ótimo. O que que ela começou a fazer? Ela falou assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato antes. Começou a fazer um contrato e dizia assim, se vocês voltarem ainda assim, eu sou pago. E aí ela continuou levando isso por muitos anos, né? Foram só naquela parte ali do curso dela, foram 3 divórcios que se reconciliaram. E o marido brincou, né? Você fez esse curso, agora ninguém mais separa. Até gostaria de reencontrar essa aluna, que foi algo muito bonito, muito transformador. E era só uma posição, era a ordem do casal. Eles trocaram de lado na cama, e a gente fala sobre isso na formação, né? Qual é o lado do homem, qual é o lado da mulher na cama de casal. Por quê? Por que que facilita? Por que que dificulta? Como que muda a dinâmica? Como que um vai para o lugar do filho quando troca o lado que eles estão andando? Isso é magnífico. E isso tem uma explicação biológica, né? Que o homem e a mulher, eles se encontram. Quando eles estão em lugares diferentes, eles vão para direções diferentes, acabam atrapalhando a própria vida de casal. Então, hoje eu convido vocês, a equipe me pediu para mostrar a área de membros, mas, gente, não está abrindo aqui, não está abrindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a nossa Avon, que é a Ava, né, que é da Anhanguera, não está abrindo, mas vocês vão ter oportunidade de ver. Eu posso mostrar a Green, deixa eu mostrar a Green aqui. Não é o ideal, vocês vão ver a Ava aqui da Anhanguera, mas eu vou mostrar para vocês como é que é a Green, tá? Então vamos lá, aqui. O que que vai acontecer? Vocês vão ter acesso à Green. A Green, ela tem esse curso aqui de pós-graduação. Não tem 18 aulas, não, é que está só liberada a primeira semana. E aí vocês vão tendo acesso à formação. Dentro dela, nós temos uns cursos incríveis que são cursos com aulas de Bert Hellinger. Então você vai conseguir acessar mais de 30 horas. A gente está remasterizando mais de 30 aulas de Bert para os alunos poderem ter contato com esse trabalho tão maravilhoso. A gente não consegue colocar isso na Anguera hoje porque a gente precisa de direito autoral e a gente está perguntando, né, lá na empresa que fez, na época era a VHS CD,
pedindo autorização, mas para a parte acadêmica a gente consegue mostrar. Então a gente consegue mostrar fragmentos dentro da área de membros, a gente consegue mostrar ele para vocês. A gente não consegue, não pode ceder, mas você pode estudar lá o quanto você quiser. Então vai ser um prazer ter todos vocês dentro da nossa pós-graduação. Vamos ver. Ai, que lindo! Então, ó, Jaqueline e Alessandra, seja muito bem-vinda. Ana Carolina, Cibele, muito obrigada, Cibele, por trabalhar aí. Temos, podemos responder mais perguntas, mas antes de mais nada, eu quero convidar vocês a a esse caminho, né, que nós fizemos hoje. Nós demos o primeiro passo, nós olhamos aquele não que está entalado. Nós demos o segundo passo, que é reconhecer que aí está, e o terceiro passo, que é entrar nesse caminho. E eu gosto muito de trazer isso porque quando a gente olha as grandes histórias, a gente olha as grandes histórias, a gente olha ali, né? O Harry Potter na casa do tio, sem saber para onde ia. E um dia chega uma carta e ele vai para um lugar que ele tem medo, mas é magnífico. Quando a gente olha isso é um pouco da jornada do herói, né, de Joseph Campbell. Isso tem uma teoria por trás. Quando a gente olha ali o Frodo do Senhor dos Anéis, não sei se vocês viram, mas ele tá na casa do tio, aí chega, não sei se eu vou, e depois vira uma grande aventura cheia de desafios e, e mudanças. Cada um de nós vive a sua própria aventura. E essa talvez seja a maior aventura da tua vida. Essa talvez seja a maior transformação da sua vida. E às vezes ela vai ser aquilo que vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Porque todos nós queremos e merecemos transformar a nossa vida e a vida de cada vez mais pessoas. Então é com muito prazer que eu recebo vocês com os braços abertos dentro da nossa pós-graduação, para que vocês transformem a vida de vocês e a vida de milhares de pessoas nesse caminho, tá? Quero agradecer aqui a Cibele, que está aqui. Cibele é uma querida que atende aqui. Temos também o Guilherme também atende. Ó, será que alguém quer falar? Alguém quer falar aí? Ó, o Guilherme está assim, alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Quem está aqui, ó? Temos perguntas? Deixa eu tirar meu AirPod aqui, porque ele ligou onde não era para ligar. Vou desligar. Estão me ouvindo? Pronto, desliguei aqui, que eu tenho um telefone, tem outro telefone, tudo isso para atender vocês da melhor forma. Vamos constelar também na pós. Vocês fazem trocas, vocês fazem hoje, vocês fizeram ressonância, a gente já fez na água, vamos fazer de novo. Então vocês acabam se constelando também, tá? Me inscrevi antes. Sim, Cidália, você vai ganhar o acesso da Green. Vai ganhar. Na sexta-feira a gente deve fazer. A gente era para ser na sexta-feira passada. Vai, não é ganhar, não. Isso faz parte do meu compromisso com você. Tá bom? Você ficou até aqui, que coisa maravilhosa. Olha só a nossa aluna que dá pós, está inscrita e fica aqui. Olha que coisa maravilhosa. Palmas para você, tá? Claro que vai. Você acha que você não me conhece, não? Você ainda não me conhece? Carla está aqui também. Temos alunos da pós aqui. Isso é a prova de que transforma, de que as pessoas querem mais e de que isso muda. Então, sim, Cidália, você vai receber. Ó, uhul! Sim, claro que vai. Né? A gente sabe que às vezes a gente faz uma campanha, uma outra campanha, mas o nosso objetivo é sempre melhorar. E a gente percebeu ali que na pós, como vai liberando de 40 em 40 dias, a gente não conseguia deixar uns conteúdos frequentes. Então é por isso que a gente abriu. Então vai sim. Ai, que bom, que feliz ver você aqui. Você não estava de manhã, não.
Ó, tô de olho. Não tava, viu? Vá assistir a aula que eu botei no grupo. Vá, viu, senhor? Obrigada pelo carinho e pela companhia. Ó, feliz também. Que bom, que delícia. Olha que prazer, que beleza, né? Que lindeza, que transformação. Poder saber que as pessoas que já estão na pós ainda estão aqui com a gente no maior carinho, que fizeram essa dinâmica, que acreditam no trabalho, que acreditam no processo. Carla está aqui também, é a nossa aluna. Que lindo, que bom. Temos mais alunas chegando, então deem as boas-vindas lá do grupo. As aulas são maravilhosas. Ai, que bom, Carla. Carla estava lá hoje. Carla, um beijo. Que bom que você conseguiu assistir as duas aulas hoje. Estamos juntas e em breve, na sexta-feira, até sexta-feira, você acessa a Green com o seu material, tá bom? Então, ó, que bom que você está aí. Então, ó, Carla, Cidália, é isso. Essa é a profissão que está transformando vidas, que foi finalmente dia 7 de maio, de histórico para a Constelação, porque tentaram derrubar a gente. E olha, quantas vezes tentaram te derrubar e conseguiram? Dessa vez, não. Dessa vez, chega. Agora é levantar a cabeça em pé, ir para frente e lutar. E junto com a gente, que já conseguimos o MEC, que é a maior universidade do país, essa vitória no Senado Federal. Quanto mais pessoas se inscreverem na pós, mais essa profissão tem transformação e tem qualidade, tem lugar na vida e na nossa sociedade. Então, vem, fala ali com o Guilherme, fala ali com a Cibele, porque juntos nós vamos transformar esse país através da constelação familiar. E eu conto com vocês. Então, ó, vou deixando aqui meu beijo lá no grupo, eles vão mandar. Gente, só fala com gente dentro do grupo. Se alguém te chamar para fora, manda um print, fala ali, ó, com a Cibele ou com o Guilherme, e a gente sabe que tem gente que manda. E às vezes a gente não tá aqui para essas pessoas, a gente tá aqui por vocês. Combinado? Então, ó, um beijo no coração. Beijo de Portugal. Ora, pois, um beijo no gajo e na gaja aí do Brasil, porque daqui nós ainda fazemos esse trabalho maravilhoso e vamos levar ele para mais lugares, quiçá, para o mundo. Então, um beijo, te vejo na pós.